Nossa convidada de hoje é a Maylin Sete. A Maylin está saindo do forno, na verdade já saiu do forno, ela só tá deixando ali daquela esfriada. Sabe quando você tira, você já comeu pão de forno, ô Matheus? Sim. Já? Você tira do forno, deixa ele esfriar para depois você servir. A Maylin preparou um livro sobre a história de vida dela, de uma situação que ela passou nos últimos tempos. Muita gente vai saber daqui a pouco, porque a história da Maylin repercutiu bastante. Houve até uma ação bastante forte aí no sentido de suporte para ela aí. Eu quero até agradecer aqui na época a Fátima, que fez esse contato aí para que a gente divulgasse aquela ação, tudo. E a Maylin, a partir dessa situação que ela passou por várias situações de cirurgia em virtude da gestação, e isso gerou uma história de superação que vai ser transformada em um livro. Na verdade, já foi transformado em um livro. É para saber a respeito dessa história de superação que a gente está recebendo da Maylin aqui hoje. Tudo bem, Maylin? Boa tarde. Tudo ótimo, obrigado pelo convite. E obrigado por aceitar o convite em cima do laço, né? Porque hoje de manhã eu entrei em contato com ela, não pode deixar que eu vou aí. E que história é essa? Conta pra nós essa história e o que aconteceu com você, Maylin? Então, eu tive uma gestação aos quase 40 anos, né? E já pela questão de idade, na época eu era sobrepeso, né? Então eu pesava 110 quilos, já era minha 6ª gestação, tinha 3 filhos nascidos e tive 2 abortos. E era hipertensa, diabética, eu tinha todas as condições ideais para um risco. Sim. Né? E daí, devido a isso, eu acabei desenvolvendo uma condição chamada acretismo placentário, que é quando o embrião, na hora de se fixar, ele não consegue subir até o útero e a minha placenta, ela ficou aderida na cicatriz da minha cesárea. E por conta disso, a minha placenta, ela começou a se comportar como se fosse um tumor dentro de mim, né? Ela rompeu a parede do meu útero e ela começou a adentrar dentro dos meus órgãos, da minha bexiga, do meu intestino, né? E daí, por conta disso, os médicos falavam que eu deveria abortar, porque na hora de descolar a placenta dos meus órgãos, eu iria a óbito, por sangramento excessivo, né? E desde o início, nenhum médico me queria, porque a literatura só falava em morte materna, né, na hora do parto. E eu sempre tive muita fé e eu sempre falei que se Deus tivesse me ofertado aquela condição, é porque ele saberia que de alguma maneira iria agregar em algo, ou na minha vida ou na vida de alguém, e que eu iria superar dentro das limitações, né, sobrevivendo ou não, mas que seria um aprendizado. E eu não optei pelo aborto e eu levei essa gestação adiante, mesmo sabendo que eu não sobreviveria, né? E quando eu completei 6 meses de gestação, então meu intestino ele parou de funcionar 100%, a minha bexiga também. Eu só conseguia fazer as minhas necessidades com procedimentos dentro do hospital. Então eu fui internada, fiquei ali 20 dias. Foi feita uma mobilização bem grande na cidade, na época, com ônibus, Topix, para doação de sangue, porque eu teria hemorragia, já era um fato confirmado, né? Então a cidade se mobilizou, foram pessoas que me marcavam, que estavam lá no Hemocentro, que eu nem sabia quem era, e fizeram todo esse movimento. E eu falei, se as pessoas confiam, eu não posso não confiar, né? Porque às vezes a gente acredita, mas tem os momentos de fraqueza e é natural, né? E cada vez que eu via alguém acreditando em mim, me dava mais força para seguir adiante, né? Então, no dia 29 de agosto de 2022, o Léo nasceu. Foram 9 horas de cirurgia. Eu tive 2 paradas, né? Das 9h40 às 10h20, eu parei 2 vezes, porque eu tive choque hipovolêmico, tinha mais sangue fora do meu corpo do que dentro. Então, eu parei 2 vezes, fui reanimada. O meu corte da cesárea não é aquele corte tradicional, foi um corte feito em pé. E como eles me anestesiaram até a altura do umbigo, e na hora que eles me abriram era muito mais complicado do que eles esperavam, eles tiveram que aumentar, eu senti tudo, porque eu não estava anestesiada dali para cima, né? E daí eles tiveram que entrar com uma anestesia geral. Meu bebê também nasceu parado, que quando dá anestesia geral para tudo, inclusive ele que ainda estava ali dentro, né? E daí ele foi para UTI por conta disso, entubado. Eu também fui para UTI. E quando eu consegui acordar na UTI, que eu vi que
primeiro era gelado. Eu falei, bom, então não tô no inferno, né? Porque se tá frio, acho que tá tudo certo. E daí eu acordei e ali eu tive uma virada de chave bem grande na minha vida, assim. Nossa, eu tô ouvindo aqui, eu tô imaginando, né? Toda essa situação. E o Léo hoje tá firme e forte. Vai fazer 4 anos. 4 anos, dia né? 29 de agosto. Mas depois disso tudo, você também passou por outros procedimentos, né? Mais 9. 9 procedimentos. Porque depois que eu saí da UTI, como o meu corte ele foi em pé e eu tava obesa, né, na época, o abdômen ele acaba gerando uma tensão maior. Sim. E daí por conta disso eu tive uma deiscência que eles falam, né? Então o meu corte ele abriu como se fosse um zíper e dava para ver o meu intestino. Então chama deiscência a nível visceral. Então eu dava para ver os meus órgãos e daí não podia mais costurar. Porque como eu já estava mais dias hospitalizada, o risco de ter uma infecção lá dentro e eles costurarem era aumentado. Então eu tinha que cicatrizar por segunda intenção. Então a opção era ou eu ficava 1 ano internada, de acordo com o que a CCIH dos hospitais pregavam pela segurança de bactérias, ou eu tinha que assinar um termo onde eu me comprometeria a fazer terapias hiperbáricas, que é uma máquina que você entra e você fica 2 horas por dia dentro dessa máquina respirando através de uma máscara oxigênio 100%. Sim. Ela pressuriza a 20 metros abaixo do nível do mar e você fica com a máscara ali dentro por 2 horas. Isso só tem em Florianópolis, Balneário e Blumenau. E daí eu ia a Blumenau, eu fiz 70 sessões. Cada uma era R$587. Nossa, é muita coisa. E daí eu fazia com meu bebê ficava no carro com meu ex-marido, né? E eu ficava dentro dessa máquina todos os dias, daí não pode usar creme, brinco, anel, nada, pode pegar fogo lá dentro pela pressurização, né? Nós ficamos amparados por um médico e enfermeiros ali dentro. Tive perda auditiva parcial do lado esquerdo por conta da pressão que é feito dentro da câmera, como foram muitas sessões, Sim. né? Então acabou danificando um pouco meu tímpano e associado a isso, então eu também fazia acompanhamento como estomaterapeuta em Itajaí, onde ela tirava o meu sangue, centrifugava, pegava o plasma e ia colocando dentro do buraco que tinha da minha barriga, né? Para acelerar o processo de cicatrização. E hoje, como é que você está hoje? Hoje isso é uma lembrança dolorosa que está lá, ou você ainda tem sequelas ou alguma coisa? Não, hoje eu não tenho mais sequela. Não tem. Eu falo que a única sequela é a felicidade extrema que eu tenho em acordar todos os dias. Né? Porque eu ressignifiquei muita coisa, assim. Às vezes eu reclamava quando eu ia limpar a casa, ai, que saco, hoje tem que limpar a casa, lavar esse banheiro de novo. São 4 meninos, né? Sim. Então, e limpar, e quando eu fiquei 7 meses sem andar, usando fralda, na verdade fralda eu usei por 2 anos ainda, e que eu não podia levantar, que eu não podia fazer nada, porque minha barriga estava 100% Sim. aberta, né? E eu falava, meu Deus, eu não vejo a hora de levantar dessa cama e poder varrer uma casa. Meu Deus, eu não vejo a hora de levantar dessa cama e poder lavar a louça. Né? E na época eu trabalhava com estética, como eu ia morrer eu vendi tudo, porque Sim. eu não ia deixar mais um problema para minha família resolver, além dos filhos, né? Então vendi tudo, e como eu gastava muito com as terapias e com os curativos que eu tinha que fazer, que era tudo particular, então eu me reinventei fazendo comida. Aí eu fazia sentada, porque eu não conseguia ficar em pé, eu tinha muita dor, né? Então eu fazia massa de pão, bolo, cuca, docinho, fazia tudo sentada e os meus filhos me ajudavam colocando no forno. Me reinventei. Ô Mayra, durante todo esse processo de voltar a querer viver, né? Você tinha as crianças ainda, Sim. né? Como é que foi tratar de cuidar deles durante todo esse tempo? Porque ainda não, você tem que cuidar de si mesmo, querendo viver por eles, né? Como é que foi todo esse Na verdade, eu não conseguia nem viver por mim nem por eles, né? Na verdade, eu me tornei um ser que só existia. Eu não tinha nem físico e nem emocional, nem para me ajudar e nem para ajudar eles. Né? Então eu dependia que alguém me tirasse da cama, eu dependia que alguém me desse banho, eu usava uma cinta para amarrar mesmo a barriga, né? Para não vir para fora, usava essa cinta o tempo inteiro, eu só podia tirar mesmo na hora de tomar banho e eu não podia nem me mexer, eu tinha que ficar 100% retinha e segurando a minha barriga assim, tipo em posição de fechamento, né? Para garantir segurança, né? Nesse meio tempo eu peguei várias infecções. E daí dentro da UTI eu desenvolvi uma bactéria chamada KPC, que é uma bactéria de altíssimo risco de infecção generalizada. Então, como eu perdia xixi durante o banho, as crianças não podiam usar o mesmo banheiro do que eu, porque eles podiam se contaminar com essa bactéria também, né? Então eu meio que fiquei 100% isolada, assim.
Mas eu acho engraçado que às vezes eu encontrava as pessoas na rua e as pessoas acabam sem querer vindo com um ar de dor, assim, né? Ai, que pena, nossa, fico tão triste em ver tua história, você tão nova usando fralda. E eu sempre, sei lá se é de repente uma característica positiva, mas eu sempre ria de tudo, né? E daí eu olhava para as pessoas e eu falava, dó, eu tenho de você que deve estar aí morrendo de vontade de fazer xixi, não pode, eu tô fazendo e você nem sabe, né? Então, assim, as crianças, elas me ajudavam, colocavam fralda em mim, porque eu não podia me abaixar, né? Levantavam a minha calça, me trocavam, secavam meu pé, levavam comida para mim na cama, e eles tiveram que crescer na marra, né? O meu bebê, para eu pegar ele no colo mesmo em pé, eu demorei quase 7 meses, porque eu não podia pegar ele no colo em pé, só sentada, né? E ele mamou no peito. Olha só. Até 2 anos. E essa história toda você transformou então num livro, num né? livro, que era o meu grande sonho. Era o teu sonho já? Dizem que a gente tem que plantar uma árvore e escrever o livro, né? Agora só falta eu plantar a árvore. Essa é a parte mais fácil, né? Até o nome é bem interessante, né? Quando eu me escolhi. Quando eu me escolhi. Né? Por que esse título? Então, é porque na verdade foi uma escolha que eu tive que fazer mesmo, né? Uma decisão de vou seguir em frente. Porque correndo o risco de no morrer, final da gestação, o Léo sairia vivo, desde o início. Sim. Quem não sairia era eu, né? Então Mas dentro de você acreditava, eu sempre acreditava que eu ia voltar. Iria também. Sempre acreditava que eu ia voltar. Porque o desejo de uma mãe é segurar o filho no braço. Sim. E eu nunca duvidei disso. Assim, eu tinha dias que eu chorava de medo, né? Porque eu tinha 3 filhos que já estavam vivos e que dependiam de mim, né? E eu tinha um dentro da minha barriga que esse dependia 100% de mim, né? Então eu não podia não tentar. Porque eu sempre pensava assim, e se eu optar pelo aborto para escolher a minha vida e depois eu ficar levando isso pro resto da vida? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse tentado? Será que teria dado certo? Né? Então eu sempre falo assim, que nunca passou pela minha cabeça a questão do aborto. Eu sempre falava que ia dar certo. Até quando eu entrei no centro cirúrgico, o médico que me acolheu, né, ele falou, né, a gente sabe que é muito difícil, mas eu vou fazer o possível para que você conheça o teu filho, para te trazer de volta, tal. Então tinha uma equipe enorme, tinha angiologista, que tiveram que fazer embolização de artéria por causa do sangramento, tinha coloproctologista, porque eu ia sair com bolsa de colostomia, tinha urologista para refazer minha bexiga, tinha pediatras, tinha o pessoal da FURB, os alunos, né, estudantes de medicina estavam ali presentes porque era um caso raro, então como o meu médico era professor na instituição, convidou, tinha imprensa do hospital ali. Na verdade, estava tudo preparado para que eu voltasse, mas todo mundo muito descrente que isso acontecesse, né? E quando foi começar o meu parto, meu médico estava muito nervoso, na época ele tinha 27 anos. Eu falo, meu Deus, ele era um menino, né? E eu lembro que eu olhei para ele, eu vi o desespero nos olhos dele e eu falei, tinha umas 40 pessoas, assim, dentro da sala. E eu falei, eu acho que agora todo mundo vai fazer uma oração e onde a mão de vocês não alcançar, Deus vai terminar de operar. Então vocês podem ficar tranquilos que eu tô em paz e eu sei que vai dar certo. Tanto é que eu não tive nem alteração de pressão e eu era hipertensa na época. E minha pressão tava super normal e eu acho que eles nem acreditavam. Eu acredito até que a sua fé fez toda a diferença. Com certeza. No acreditar, né? Com certeza. E você, inclusive, superou até a própria medicina, né? Sim. Você foi além, a medicina falava uma coisa, só eram médicos que estudavam, que estudaram para isso. Que não vai dar certo. Não vai dar certo, todo mundo falando ao contrário, e você gritando. E eu lembro de uma história, inclusive aconteceu no Hospital Zambuja. Uma senhora, ela foi lá e o médico disse para ela, olha, você tá com câncer, você vai ter que fazer quimioterapia. Ela virou as costas, doutora, eu não tenho tempo para câncer. Eu trabalho muito. Virou as costas e deixou o médico falando sozinho. Olha. Isso é verídico, isso aconteceu no Zambuja. E o médico falou, meu Deus, chama o parente dessa mulher porque ela tá doida, eu acabei de dar um diagnóstico de câncer maligno que ela precisa fazer o tratamento e ela não tá nem aí, disse que não tem tempo para câncer e foi embora. Chama o parente dela para mim, para convencer ela de fazer o tratamento. E o que aconteceu? Depois de um tempo ela foi lá, voltou a fazer o exame e não tinha mais nada. Mas é sobre isso. Porque eu acho que aquilo que tu tem dentro de você é muito mais forte do que as pessoas falam. Eu sempre falo assim, que a palavra reclamar, clamar é pedir, né? E reclamar é pedir 2 vezes. Então a tua palavra, ela tem poder,
né? E quando você passa por isso que eu falo que eu me ressignifiquei, assim, quando você passa a ver as coisas de outra maneira, quando você passa, e aí, tá tudo certo? Ai, tá ruim, tá não sei o quê, ai, porque aconteceu isso. Tá tudo certo. Sim. Vai passar, tá tudo bem, né? E eu acho que essa palavra, ela tem muito poder, sim. E até a ciência fala que quando você fala palavras positivas, quando você declara, você tá jogando uma mensagem para dentro das suas células, né? E essas células, ela entende, olha, ela quer viver, então vamos trabalhar para ela viver. E quando você faz ao contrário, que você é uma droga, que eu vou morrer mesmo, as células do teu corpo, ela entende, não, ela não quer viver, então vamos ficar quieto, vamos deixá-la. Tem um estudo que foi feito com violetas, com relação a isso, né? As duas violetas recebiam a mesma quantidade de água, luz e sol durante o dia, exatamente na mesma proporção, só que uma era elogiada e a outra era lançadas palavras de ódio, né? Sim. E uma cresceu e a outra morreu. Então foi exatamente nisso que eu passei a acreditar. Isso é um reflexo. Eu sempre digo isso, bato muito na tecla, né? Palavra tem poder, né? Não é só o pensamento, né? O que você pensa que tem muita força, mas o que você... É igual aquela história, o que uma mãe diz para um filho, né? Eu sempre brinco que o que a minha mãe nunca foi uma pessoa de desejar nada de ruim para mim, nem mesmo. Sempre coisas positivas, como isso impacta, né? Como isso é forte. Agora, Mário, o tempo é nosso adversário, o livro tá pronto, vai ter lançamento, como é que vai ser? Sim, o livro tá pronto, finalmente, é quando eu me escolhi, né? Uma história de dor, escolhas e retorno. Mostra pra gente aqui, ó, onde é que tá, qual é a câmera? Essa aqui, ó. Isso aqui, mostra pra gente, ó. Quando eu me escolhi, uma história de dor, escolhas e retorno a si. Bacana. Quanto tempo você levou para deixar ele pronto? Eu comecei a escrever quando eu estava grávida do Léo ainda. Então, como foi na gestação, ele vai fazer 4 anos, então em torno de 4 anos. Mas aí chamei a primeira vez uma equipe, daí eles iam me cobrar quase 5 mil para eles escreverem, editarem. E eu não tinha esse dinheiro, né? Imagina, eu tava gastando horrores. E hoje, quando eu falei, não, agora eu fui escrevendo aos poucos, falei, agora tá pronto, eu fui atrás, 2.000 e pouco. Eu ainda não tinha esse dinheiro. E daí eu comecei eu mesmo. Eu diagramei, eu fiz revisão ortográfica, eu fiz tudo. Tudo. Do início ao fim. Eu fiz a ficha catalográfica, fui atrás do registro ISBN. A única coisa que eu não fiz foi a impressão, que foi a gráfica que fez. Mas eu mandei o arquivo 100% pronto para não precisar gastar com isso, né? Então ele é 100% feito por mim. É uma cria tua totalmente, 100%. Que bacana. Vai estar disponível? Vai estar disponível, né? Numa livraria aqui em Brusque. E é uma livraria que abre as portas para autores locais sem custo, né? E eu vou estar vendendo também nas redes sociais e a gente vai fazer o lançamento ali na clínica onde eu atendo, que é um local que é mais a minha cara, assim, né? Então a gente vai fazer o lançamento. Sexta-feira eu tô indo buscá-los, todos os exemplares. E daí a gente começa a segunda etapa, daí que é a questão da divulgação. Mas a questão dos livros não quero lucro, né? A gente vai estar vendendo exatamente pelo preço que nós estamos pagando para a gráfica, que a minha ideia sempre foi impactar histórias e transformar vidas. Né? Que diante de uma dificuldade, ao invés de você ir para trás, isso tem que te trazer força, te alavancar e ir adiante. Então... E além do livro, até uma última perguntinha, você pretende palestrar, por exemplo, um grupo de pessoas que passou ou está passando pela mesma situação, de você encorajar essas pessoas a vencer? Hoje eu tenho um grupo de mulheres, né, que chama Círculo do Despertar. A cada 2 meses a gente faz esses encontros com mulheres, mas a minha ideia é sim palestrar justamente para trazer essa motivação que muitas vezes faltam para as pessoas na correria do dia a dia. A gente está tão focado em trabalho, casa, e às vezes a gente esquece de olhar para si, né? E às vezes acaba perdendo a identidade, né? Quem eu sou, o que eu sou, o que eu faço aqui. E a minha ideia é trabalhar exatamente em cima disso. E o livro onde você não consegue ir, o livro vai, né? Com certeza, exatamente. E depois a gente vai fazer o lançamento. Primeiro eu quero fazer o físico, né? E depois a gente vai fazer o lançamento dele digital também. Maylin Sete, muitíssimo obrigado, parabéns aí pela eu tenho certeza que essa tua história vai inspirar muita gente, vai ser um divisor de água, tenho certeza, para muita gente, né? E principalmente para você que pensa muito negativo, né? Pensa que acabou, que não tem mais nenhuma perspectiva. Tá aqui um exemplo vivo de quem prova justamente o contrário disso. Eu tô curioso agora que saiu o livro para degustar ele. Obrigado, Maylin. Eu que agradeço a disponibilidade, né? E o acolhimento. E em breve você será chamado também para esse momento. Com muito prazer, Irei, com muito prazer. Obrigada.